Voltamos aqui à conexão e vou deixar esse vídeo gravado aqui, essa live gravada. Vamos lá, gente, vamos retomar aqui, caiu a live. Então nós estamos falando aqui sobre jejum e oração, tá bom? Vamos lá, vamos retomar a live aí, tá bom? Entra aí. Que beleza, falando sobre batalha espiritual, estratégia espiritual, e a live, ela simplesmente cai. Tá tudo certo, se cair 10 vezes, nós vamos voltar aqui 10 vezes e tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre estratégia de batalha espiritual. Vamos lá, encaminha a live rapidamente, nós já vamos entrar aqui. Isso daí, o pessoal estava conectado aí. Ó, então retomando aqui o assunto. Esse menino, vamos retomar aqui porque essa live vai ficar salva, então vamos retomar o raciocínio e vamos explicar aqui desde o início. Jesus ele falou assim, ó, em Mateus 17, 21, certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então veja bem, olha que poderoso isso daqui. Apareceu um menino que tinha convulsão. Ele aparece para os discípulos e eles não conseguiam expulsar aquilo ali. E aí chegaram até Jesus, Jesus vai, expulsa e aquele menino recobra a saúde, aquele menino volta ao normal. E o que acontece ali? Literalmente, Jesus vem e fala assim, olha, certas castas de demônios, certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. Tá, vamos lá. Eu quero explicar aqui para você algo muito poderoso. Existem muitas batalhas na sua vida que você vai vencer na parte psicológica e emocional. A gente sempre fala sobre isso, inteligência psicológica, inteligência emocional, inteligência espiritual. Tá. Mas o que muitas pessoas não entendem? Que não adianta você ler todo o livro de autoconhecimento. Você pode ler todos os livros. Você pode ler Dale Carnegie, você pode estudar, ler Enneagrama, coaching, o que você quiser fazer na face da Terra. Você pode ter todo o autoconhecimento poderoso dessa Terra. Mas isso daí não vence as batalhas espirituais, está entendendo? Você pode ter toda a inteligência emocional, ser uma pessoa extremamente equilibrada emocionalmente. Isso também não vence batalha espiritual. Tá, mas por que nos atendimentos que normalmente eu dou, por que eu nunca chego já falando somente da palavra? Porque não adianta você chegar, receber a palavra, receber a parte espiritual, mas você estar extremamente desequilibrado aqui e aqui. Então o que acontece aqui? Jesus vem e fala o seguinte, olha, certas castas de demônio só vão sair com jejum e oração. Então hoje aqui eu quero estabelecer algo muito poderoso. Nós temos visto o ataque do inimigo, muitas vezes muito forte. O inimigo ele age de uma tal maneira que nós precisamos combater isso e derrotar isso daí. De que forma? Em jejum e oração. Então eu quero lançar esse desafio aqui para você. Nós temos aí alguns dias, até Natal e Ano Novo, aí nós temos aí em torno de 20 dias mais ou menos, que iniciam ali o descanso de muitas pessoas. Então eu quero lançar esse convite para você orar todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Nossa, Daniel, mas é aquela oração que você pode fazer enquanto você vai para o trabalho. É a oração que quando você acorda pela manhã, enquanto você vai levantando, se trocando, você está orando. Mas pelo menos uma vez por dia você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Então ore pela manhã, ore no almoço e ore à noite. Quem fez isso na Bíblia? Daniel. E a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Então a oração ela move, sabe? Ela move muitas coisas. E a oração ela move o mundo espiritual. Jesus orava por pessoas e essas pessoas elas eram transformadas, curadas, restauradas, libertas. Então hoje eu quero lançar esse desafio da oração e do jejum. O jejum de que forma? Como eu devo jejuar? Como é o jejum? Vamos lá então, vou te explicar aqui de uma forma bem simples, objetiva, porque essa live, o objetivo não é uma live extensa, é uma live com objetivo, uma live bem direta. Como jejuar? Então, procure um dia antes, tome água, né? E a hora que você deitar, dormir, você faça a sua oração, aí a partir desse momento você vai dormir. A hora que você acordar pela manhã, você faz a sua higiene pessoal, escova dente, enfim. E você ora iniciando o jejum, sem comer, sem beber nada. Certo? Daniel, mas eu tomo medicamento. Então esse tipo de jejum não é para você. Existe um outro tipo de jejum, tá? Que eu vou explicar os dois aqui, deixar bem claro para vocês. Quem depende de algum tipo de medicamento pela manhã, que precisa tomar em jejum, qualquer algo do tipo, é só você cortar por esse período algo que você goste muito. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não consigo ficar
sem refrigerante, eu não consigo ficar sem isso daqui. Corte isso por um período, tá? Você que depende de medicamento. Agora, se você não toma nenhum medicamento, acorde pela manhã, não tome água, não coma nada, inicie o seu dia com oração e procure vigiar. O que é isso? Evite falar besteiras. O mais correto de um jejum é você se santificar totalmente, ou seja, ficar na sua casa, resguardado, mas nós sabemos que a vida é muito corrida. Então não é por causa disso que você vai deixar de jejuar, tá entendendo isso? Então como que nós vamos fazer? Você inicia, não coma, não beba, no mínimo comece assim, 1 hora por dia, tá? Então hoje você jejuou 1 hora, amanhã você consegue jejuar 1h15, 1h30? Vai 1h15, 1h30. Daniel, eu já estou acostumado a ficar mais tempo sem comer, tudo bem? Vai para 2, 3 horas, até você conseguir ficar até o horário do almoço. Antes de você se alimentar, comer ou beber qualquer coisa, entregue o seu jejum. E isso é santificação, isso é se santificar em jejum. Então é muito importante você orar e jejuar. Sobre o jejum que você corta por um período, vamos supor que você toma algum medicamento pela manhã, como eu disse, então você jejua, por exemplo, você fala assim, eu não consigo ficar, por exemplo, sem refrigerante. Então você corta isso daí por 15 dias. Você vai ver que isso vai te fazer falta, tá entendendo? E é uma forma de você jejuar. Então, eu conheço porque tinha uma época dentro da igreja, tinha uma pessoa que não podia fazer esse jejum total, então ele fazia o parcial. Esse jejum parcial nós chamamos de jejum de Daniel na Bíblia, que é um jejum onde ele cortou algumas comidas pesadas e se dedicou a algumas comidas mais leves. Então o que é isso? É você cortar algo que você não fica sem. É um sacrifício de certa forma. Sabemos que todo sacrifício já foi entregue ali na cruz, mas nós precisamos entender que alguns posicionamentos espirituais nossos vão exigir o nosso sacrifício, muitas vezes de não ter que comer, beber, de ter que orar, ler a Bíblia. E nesse período eu te dou ainda uma dica um pouco melhor e maior para você aplicar aí. Você literalmente tirar um momento para você ler a palavra durante esse período. Tá bom, agora eu vou te explicar o porquê que eu estou colocando esse desafio, estou ensinando você a orar e jejuar. Ainda não ensinei você a orar. A Bíblia fala assim, toda oração ela é entregue a Deus, ela é relacionada a Deus em nome de Jesus. Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Então a oração é você se comunicar com Deus em nome de Jesus. Então é você agradecer a Deus em nome de Jesus. É você pedir algo a Deus em nome de Jesus. Então tudo que você falar com Deus é no nome de Jesus. E o amém, o que significa a palavra amém? Assim seja. Então isso é oração, isso é jejum. Bíblia, procure ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes, fala sobre a vida. Sempre tira um versículo ali, tá bom. Agora, entendendo esse ponto de partida aqui, eu quero concluir essa mensagem falando o porquê dessa live, o porquê de jejum, o porquê de oração, o porquê ler a Bíblia. Por quê? Preste bem atenção. O inimigo, quando você está para receber algo muito poderoso, quando está para mudar alguma coisa, para Deus te levar para um outro nível, para você ser próspero, abençoado, para que a tua vitória chegue, para que você se ressignifique, para que alguma coisa incrível aconteça na sua vida, ele vai fazer de tudo para barrar isso. Ele vai fazer de tudo para distorcer isso. Ele vai fazer de tudo para que você não seja vencedor ou vencedora. Por exemplo, eu vou te usar um exemplo bem prático aqui, rápido, que eu acabei de ministrar essa palavra para o casal e eu quero ministrar isso daqui para você. O inimigo, quando viu que Jesus de fato iria morrer na cruz, iria salvar a humanidade, ele apelou. O que ele falou? Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Se você é poderoso mesmo, desce dessa cruz. O que é isso? Afrontando. Então o inimigo ele sempre vai afrontar a sua fé, os seus valores, os seus princípios, para quê? Para que você se revolte, para que você de alguma forma perca a sua bênção, para que você não receba a bênção que Deus te prometeu. Então por isso que quando Jesus foi lá no Getsêmani, ele pediu oração para os discípulos. Gente, vou colocar a Bíblia aqui. Ele pediu oração para os discípulos. Ele convocou alguns discípulos e falou assim, olha, me ajudem em oração. Então nós temos que entender que todo mundo precisa de oração. E nesse período eu quero que você ore junto comigo, porque eu estarei orando por você, tá bom? Isso é muito incrível, muito incrível. Jesus foi orar, ele sentiu angústia. E ele falou assim, orem comigo, orem comigo. Isso é muito, gente, isso é muito poderoso. Jesus pediu oração. E os discípulos foram orar com ele e acabaram dormindo.
Jesus nunca pediu para que ninguém orasse por ele. E no momento que ele pediu oração, as pessoas dormiram. Então, entenda o seguinte. No momento que você tem que enfrentar batalhas espirituais, não é o momento de você descansar. Não é momento de você dormir, é momento de você enfrentar. E de que jeito a gente enfrenta as batalhas espirituais? No espírito. Não tem como enfrentar uma batalha espiritual, uma guerra espiritual com armas carnais. Não funciona, não resolve. Simples assim, é muito simples, gente. A palavra de Deus ela não é complexa, ela é simples. E quando nós entendemos que ela é simples, nós entendemos de uma forma muito leve. O que acontece ali? Eles dormiram. Jesus olha para ele e fala assim, vigiai e orai. Nesse contexto ali de Getsêmani, em que Jesus seria entregue para os soldados, para ser preso, Jesus disse, vigiai e orai. Por que Jesus não disse orai e vigiai? Porque não adianta você ficar 1 hora de joelho dobrado. Ah lá, Senhor, aleluia, glória a Deus e tal, e orar. E naquele exato momento que você levanta dali, você não vigia. E você cai, você tropeça, você peca. É lógico que todos nós pecamos, mas eu estou falando, você literalmente vai e comete algo que faz com que você perca a sua bênção. Então, no nome de Jesus, tudo que está te afrontando, tudo que se levantou, principados, potestades, hostes, dominadores. E agora aqui eu quero te ensinar algo poderoso, tá? Algo poderoso. Principados, potestades, hostes, dominadores, eles têm classificação. Um age local, Maringá. O outro, por exemplo, Maringá, São Paulo, onde você mora aí? Local, cidade. Segunda tipo de casta de demônio, age no estado, tá? Então, se você mora no estado, sei lá, do Rio de Janeiro, então tem uma casta de demônio que age no estado. Depois, no país, então tem uma casta que age no país. E por último, a casta que age no mundo. E todas essas castas, elas têm que ser vencidas com jejum, oração e com muita estratégia espiritual, emocional e psicológica. Então aqui hoje, quero que você entenda o seguinte. Eu não sei qual é o seu adversário. Eu sei que é o inimigo. Nós sabemos que é o inimigo. Mas nós não sabemos como ele está agindo e o que ele quer com isso. Tá? Então a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta não é contra mim. A sua luta não é contra o seu esposo. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra ninguém. É muitas vezes o que age dentro daquelas pessoas, ou muitas vezes aquela pessoa deu uma brecha e o inimigo lança uma seta. Tá? Lança uma seta. Aí a seta vem aqui, a pessoa, nossa, mas hoje minha esposa não fez isso, fez aquilo. E o inimigo vai agindo através de setas, de coisas singelas que vão tirando a sua paz. E daqui a pouco o que acontece? Ele faz de tudo para você perder a sua bênção. Então, para nós encerrarmos aqui agora, jejue e ore. Daniel, quantos dias? Quanto for necessário. Eu vou dar um exemplo da minha vida muito prático. Teve um período da minha vida que eu jejuei assim, ó. Se não me engano, acho que minha esposa deve estar na live, eu não me lembro se foi 2 anos, mas que eu tirava as férias de um pouquinho ali de julho, que na época eu estudava, bem no começo do ministério, e as de dezembro. Então vamos colocar que 12 meses do ano eu jejuava 11. O que é isso? Todos os dias? Todos os dias, exceto quando tomava algum medicamento ou alguma coisa do tipo. Então em 24 meses, praticamente eu jejuei 22 meses. E eu ia de manhã e muitas vezes até a noite. E foi onde Deus me levantou. Foi onde Deus me capacitou. Então eu quero dizer algo aqui para você. Fora as vigílias que eu fazia, que eu ia para o monte orar. Mas enfim, eu não quero entrar nisso agora que não é um assunto. Mas o que eu quero dizer aqui para você? Se prepare espiritualmente. Para que quando você enfrentar as suas batalhas espirituais, você esteja preparado. E quando o inimigo vier bater em você, ele bata e caia. Amém? Quando você enfrenta o inimigo só com oração, é a mesma coisa que você desse um tapa nele. Quando você enfrenta com jejum e oração, é como se você pegasse uma bazuca, entende? Não é que a oração não é o suficiente, não é isso. Mas os dois juntos é muito mais poderoso, tá? Então é só para você entender que a oração ela é muito importante, mas os dois juntos é muito mais importante, entende isso? Então aqui, para nós finalizarmos, eu quero orar aqui com você para que Deus te cubra nesse período. Porque é o seguinte, gente, o porquê dessa live? Porque os últimos dias nós temos enfrentado lutas e batalhas. Quando eu falo nós, todos vocês estão assistindo isso aqui. Tem muitas pessoas que estão se sentindo
se fosse um sufoco, é batalha espiritual isso daí. Muitas vezes é batalha espiritual, não é emocional. Então nós temos que saber classificar. E quando eu sei que é espiritual, emocional, psicológico? Somente com mais experiência e mais caminho andado aí. Mas, de qualquer forma, você pode fazer isso. Então nós vamos fazer esse propósito. Eu vou gravar, vai ficar nesse GTV aqui. E quem passar por esse GTV ou no YouTube vai compartilhar essa live. Por quê? Porque muitas pessoas precisam orar e jejuar. Muitos casais, tem muitas famílias que estão sendo desfeitas, que precisam orar e jejuar. Não é brincadeira, gente. Isso daqui, ó, não é motivacional isso daqui. Embora eu esteja falando aqui de uma forma bem persuasiva, que ou seja, te conduzindo, mas isso daqui é algo extremamente poderoso para a sua família. Então eu quero que você estabeleça isso sim, sabe? Com propósito aqui dentro. Daniel, eu não consigo. Consegue, você vai conseguir, tá bom? Nem se for alguns minutos ali pela manhã, mais fácil. O importante é o seu propósito, o seu coração, a sua intenção aqui dentro, sabe? Com o Criador. Então, no nome de Jesus, nós vamos vencer todas as batalhas espirituais. Tudo que aparecer na sua frente vai ser destruído. Amém? No nome de Jesus. Vamos fazer uma oração aqui juntos? Vamos orar aqui juntos, tá bom? Vamos lá então. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor cubra cada pessoa, cada família, cada pessoa que passou por essa live, que vai passar por esse GTV e pelo YouTube. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós cremos que é um período onde essas pessoas vão orar, jejuar, e muitas batalhas vão ser vencidas. E eu quero liberar essa palavra aqui agora, que o inimigo, o adversário, o diabo mesmo, não prevaleça contra a sua vida, a sua família, a sua empresa, seja o que for que estiver debaixo dos seus cuidados. Que ele caia por terra agora, no nome de Jesus. Que ele bata em retirada no nome de Jesus e que ele nunca mais volte pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Daniel, por que você está falando isso daí? Porque a Bíblia diz assim, 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus. Vocês são de Deus, nós somos de Deus. Porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora do mundo. Ei, maior é o que está com você. Maior é o que está com você. E Deus, sendo tão poderoso, tão glorioso, Ele quer que você esteja mais conectado. Porque jejum e oração é santificação. É como se você se alinhasse com Deus de uma tal forma que não sobrasse espaço para mais nada. Então, todo vazio, sabe, toda essa casta de demônio que está agindo na sua família, você não entende mais nada, você está confuso. Isso daí é espiritual. Quando você não entende por que está acontecendo, é espiritual. Então, eu estou tentando entender. Pare de tentar entender jejum e ora. É um comando aqui agora. Essa live é um comando. Eu estou convocando um exército de pessoas para orar e jejuarem. Quem marcar as pessoas no comentário aqui que vai ficar salvo, para quem você encaminhar, pela minha vida. Gente, nós vamos orar e jejuar. Nós vamos decretar esse período com o coração do Pai. Não estou decretando nada para Deus. É contra o inimigo. Porque para Deus nós temos que nos abaixar, sermos humildes, recebermos o que Ele tem para nós. Agora, contra os adversários, pelo poder que é no nome de Jesus, nós iremos vencer. Amém? Então eu quero que você repita isso. Maior é o que está comigo do que o que está lá fora no mundo. Maior é o que está na minha casa. Maior é o que está na minha família. Maior é o que está na minha empresa. Maior é aquilo que Deus colocou na minha vida. Muito maior é o que está comigo do que aquele que está lá fora no mundo. Então, no nome de Jesus, tudo que se levantou para cair. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque desde ontem, uma opressão aqui. E eu senti que as pessoas precisavam disso. E quando eu falei assim, ó, mandei uma mensagem aqui para algumas pessoas, e o Senhor tocou. Vai lá e faz. Então tem pessoas que precisam disso daqui. E eu vou dizer para você, a sua família não está acabada. O seu casamento não está acabado. Está entendendo isso? É mentira do diabo. É mentira do diabo. Pare de ouvir ladainha do diabo. O diabo usa a boca das pessoas para poder te afrontar, para ferir os teus valores, os teus princípios, para poder de alguma forma tirar a bênção de Deus na sua vida. Então é mentira. É mentira. Ele é o pai da mentira. Está entendendo? O inimigo, ele é o pai da mentira. Deus entrega o seu filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a única verdade. A Bíblia fala assim, ó, nada podeis contra a verdade, senão em favor da verdade, perdão. Jesus é a verdade. Jesus é o único caminho. Jesus é a própria vida. E é isso que vai estar na sua vida a partir de hoje, no seu casamento e na sua família.
Vamos encerrar essa live aqui, que você seja poderosamente abençoado. Compartilhe no seu inbox, nos seus stories, no status de WhatsApp. Mande essa live para quem precisa jejuar e orar, para quem precisa vencer as batalhas espirituais. Sem demagogia, sem nada, sem religiosidade, sem placa de igreja. Você pode ser católico, evangélico, espírita, budista, não importa a sua religião. Ore ao único Deus invisível, perfeito, real, soberano. E a Ele entregue toda a honra e toda a glória. E você vai ver como a sua vida vai melhorar. Tudo que está sobre a sua autoridade vai melhorar. Receba essa palavra. Nós vamos encerrando por aqui. Eu vou compartilhar esse vídeo. Eu quero que você compartilhe o máximo que você puder. O máximo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você de uma forma muito incrível. E você vai testemunhar. Em breve, eu quero que você testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida. Através dessa pequena live, dessa pequena instrução, desse ensinamento para a sua vida bíblico, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Que Jesus abençoe você. Amanhã, domingo, 6/12, se não me engano, nós temos aqui, vamos falar sobre graça, misericórdia e justiça de Deus. Deus abençoe a sua vida.